Olá, aqui é a Keila e o vídeo de hoje é sobre Language Pack, a língua que vem instalada em softwares que você utiliza da Autodesk, por exemplo, o Revit, por exemplo, o AutoCAD, por exemplo, até mesmo o 3ds Max, Navisworks, softwares da Autodesk que particularmente eu utilizo e pode acontecer de talvez você preferir utilizar ele numa determinada língua e o computador que você sentou tá com esse software em uma outra língua. Por exemplo, você prefere usar o AutoCAD em inglês e ali tá em português ou vice-versa. E esse tipo de situação dá para trocar rapidamente. Em alguns softwares é um pouquinho diferente o jeito como é feito. E a gente vai estar vendo um pouquinho de cada um deles neste vídeo rapidamente. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido para que clique depois no botão abaixo para se inscrever, e você pode também estar curtindo e compartilhando esse vídeo, que vale a pena tanto para você como também para alguém que se beneficiaria deste conhecimento tanto quanto você. Vamos lá! Estou aqui com a área de trabalho do meu computador aqui aberto. E aqui vamos começar nessa sequência. Opa! Esse aqui não, né? Bom, vamos lá. Eu estou com a área de trabalho aqui aberta do computador em que eu estou sentada agora e vou realizar exatamente nessa sequência, começar pelo AutoCAD, o Revit. Aliás, o Revit está em português, eu vou excluir esse aqui em inglês para fazer ele virar de português para inglês. E vamos por partes aqui. Eu vou estar efetuando a troca desses softwares aqui nesta sequência, um de cada vez, a começar pelo AutoCAD. O AutoCAD, o meu, que eu tenho aqui neste computador, ele está em 2021 em inglês. E algumas pessoas preferem em português porque é a língua pátria utilizada no Brasil. Então, eu estou aqui com o navegador de internet que eu utilizo aqui aberto, e eu estou aqui no site knowledge.autodesk.com. Aqui neste site, eu rodando aqui mais para baixo, eu já encontrei aqui o pacote de idiomas do AutoCAD 2021. Você pode literalmente escrever essas palavras, pacote de idioma ou Language Pack na versão em inglês do AutoCAD, seguido da versão que você esteja utilizando. Aqui eu estou aqui com essa versão 2021, por isso que eu pesquisei aqui pela versão, logicamente, 2021. Mas separa aqui do lado, por exemplo, tem um pacote de idiomas da versão 2020, da versão 2019, e se não tiver aqui da versão que você precisa, tem sempre o campo de pesquisa mais em cima. Você pode pesquisar no Google sim, mas você pode, por exemplo, colocar aqui, vamos supor, um pacote de idioma mais antigo, por exemplo, do 2014, por exemplo, e eu vou dar Enter para pesquisar, e deixa, é claro, processar a pesquisa, e depois de ele processar um certo tempo, repara que vai aparecer ali do 2016, apareceu do 2021, e tem também, mais adiante, de versões anteriores, é só rodar até encontrar. Eu vou voltar aqui só para não tomar muito tempo, né? Teve 17 resultados, nem fiquei rodando até o último resultado ali, dá para pesquisar, apesar de que geralmente fica aqui à direita, mas vamos dar sequência aqui. Eu tô aqui com essa versão de AutoCAD que é em inglês, e eu vou transformar ele aqui em 2021 em português. Bom, vamos lá. Então, rodando aqui mais para baixo, do pacote de idioma, Language Pack, se preferir procurar em inglês, e aqui da versão de AutoCAD que eu tenho instalado aqui neste computador, e aqui eu vou baixar, no meu caso, o Language Pack de português do Brasil, ou então daquela língua que você deseja, pode ser espanhol, pode ser aquela outra que você entenda, que você compreenda. Então, eu vou estar baixando aqui, cliquei para baixar. Detalhe importante, enquanto aqui o meu está baixando, quando você for instalar, seja a instalação de plugin, seja a instalação de um Language Pack, ou seja qualquer outro tipo de alteração de sistema, faça com software fechado. Se você vai instalar um plugin, por exemplo, no 3ds Max, feche o 3ds Max. Aqui que eu vou instalar um Language Pack no AutoCAD, é claro que eu vou estar com os AutoCADs fechados, para justamente na hora de instalar eu não estar causando conflitos, por o software estar aberto e você está tentando alocar mais informação para estar sendo instalado em cima dele. Aqui o meu já está completando a instalação, vou rodar ele, agora eu vou clicar para simplesmente executar, daí apareceu aqui esta janela, daí eu vou executar a instalação do Language Pack, e ele recomenda que seja feito na unidade C do teu computador. Dá para alterar também se for necessário.
Eu vou instalar na unidade C mesmo. Extrair e baixar o pacote é relativamente rápido, eu nem pausei aqui o vídeo, ele simplesmente está rodando aqui. Falta somente 4 segundos, 3 segundos. Vamos lá. É claro, né? Depende da internet e depende do computador também. Aqui ele foi relativamente rápido e já está abrindo aqui a janelinha da instalação. Aqui o meu, eu já tenho aqui o AutoCAD instalado, mas eu vou instalar neste computador esse Language Pack. Então, estou clicando aqui para instalar neste computador. E aqui que terminou de rodar, aqui ele já está aqui selecionado, Autodesk AutoCAD 2021 Language Pack, pacote de idioma, de português do Brasil. Seria, no entanto, a mesma coisa se você quisesse, por exemplo, se você está com o AutoCAD em português, e muito pelo contrário, eu quero o AutoCAD em inglês, ou eu quero o AutoCAD naquela outra língua que eu estou treinando, este determinado idioma, pode ser também. Aqui eu estou com o AutoCAD em inglês e estou fazendo aqui a instalação do pacote de idioma do Language Pack de português do Brasil. Mas seria igualzinho, né? Isso aqui seria porque eu cliquei nesse. Mas seria igualzinho se você precisasse de baixar esse outro, ou sei lá, algum outro aqui que você deseje. Eu vou continuar aqui então e vou clicar aqui no instalar. Deixa instalar. Pessoal, eu dei uma cortada no vídeo, porque demora um pouquinho a instalação com a internet que eu utilizo e também com o computador que eu estou sentada agora, mas esse AutoCAD 2021 Language Pack de português do Brasil acabou de ser instalado. Pouco antes de, inclusive, ele dar essa mensagenzinha de instalou com êxito, instalou com sucesso, daí alguns segundinhos antes ele já coloca o ícone na área de trabalho. Eu vou abrir um e vou abrir o outro também para estar mostrando, para fazer aqui a prova que eu tinha aqui o inglês antes, e aqui apareceu esse aqui de português, que é o que eu terminei agora de estar instalando. Eu vou clicar aqui no botão de concluir, estou concluindo a instalação, e na sequência eu vou abrir aqui primeiro, eu estava com ele fechado para conseguir estar instalando. Eu aqui estou dando 2 cliques para abrir o AutoCAD em inglês. Não estranhe, eu estava utilizando ele para printar, tirar prints de caderno, de apostila, e por isso eu acabei deixando ele branco, o fundo branco. Geralmente eu prefiro utilizar ele com fundo preto. Eu vou também dar 2 cliques para abrir o AutoCAD em português já, português do Brasil, que é o que eu instalei. Vice-versa, daria certo fazer o oposto também, se acidentalmente for instalado o AutoCAD em português no seu computador e, por exemplo, você preferisse o em inglês. Aqui, como é a primeira vez que eu estou abrindo neste computador o AutoCAD em português, ele pergunta se você quer estar migrando o perfil de uma versão anterior. Eu vou aqui dar xizinho de cancelar porque não é minha intenção. Aqui é o AutoCAD em inglês, esse daqui que já estava aqui instalado no meu computador. E aqui agora estou abrindo a versão dele em português do Brasil. Uma coisa curiosa, só curiosidade mesmo, não tem nada demais, mas é que no meu AutoCAD em inglês, eu vou abrir aqui um drawing qualquer, um desenho qualquer, e eu vou deixar abrindo um desenho qualquer no em português também. Esse aqui é AutoCAD em inglês, vou fechar essa janelinha aqui. Curiosidade somente, eu abri aqui um arquivo no meu AutoCAD em inglês, só para estar mostrando aqui a ribbon, a área aqui do antigo Paper Space, atual layout ali da folha de impressão. Tô voltando aqui pro model para estar mostrando. O meu ele tá branco porque eu estava printando, tirando print screen para estar realizando a apostila. E aqui eu estou com o AutoCAD em português, que eu acabei de instalar o Language Pack, entrou com o mesmo usuário que eu estava logado neste computador. E aqui eu também vou abrir um arquivo qualquer, sim, somente leitura, para estar mostrando aqui, esse aqui é a área de impressão, é a folha de papel, e aqui no modelo, isso aqui eu abri o arquivo que vem instalado com o próprio AutoCAD. É um arquivo que você pode estar utilizando, né, para estar testando se está funcionando adequadamente. E aqui ele veio como se eu tivesse recém-instalado o AutoCAD. Tem essa partezinha aqui dos comandos que geralmente eu prendo aqui embaixo para não ficar boiando. E repara que aqui está escrito linha, né, não é line. Daí eu tenho aqui a polilinha, não é polyline, eu tenho círculo, não é circle, e assim por diante, ele está devidamente, perfeitamente aqui traduzido em português. Então, vice-versa, se você tivesse aqui com AutoCAD em português e precisasse desse daqui em inglês ou vice-versa, repara que agora eu tenho os dois aqui
dessa versão que eu acabei instalando. Eu já tinha um e só instalei o Language Pack daquele outro. Vamos agora dar sequência. Se eu precisasse de Revit, eu tenho aqui o Revit em português e eu queria o Revit em inglês. Eu vou aqui pegar e selecionei aqui o atalho na área de trabalho, vou dar Ctrl C, dei Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V. Dei um Ctrl V e ganhei aqui uma cópia que só para organizar aqui e ficar diferente, eu não me confundir, aqui eu vou chamar ele de Revit 2021 em inglês. Então vou aqui renomear aqui primeiro, porque daí eu tenho atalhos diferentes. Daí ok? Em português, que é o que eu tinha aqui antes, ele vem com um sufixo que denomina aqui a língua, que eu vou dar aqui botão direito e propriedades. Eu dei aqui botão direito e na parte mais embaixo em propriedades. E em propriedades, eu tenho aqui, ele já abre diretamente aqui as propriedades desse atalho, botão direito, provavelmente uma das últimas, se não a última opção, propriedades. E aqui eu tenho o destino que ele está abrindo toda vez que eu dou 2 cliques nesse ícone aqui para abrir o Revit. Aqui eu tô com a Language PTB de Português do Brasil. Se eu quiser o inglês, seria o Language Pack ENU. E se eu quisesse em espanhol, seria ESP de espanhol. É só mudar essas 3 últimas letrinhas. Da mesma forma, se tivesse ENU e tá abrindo em inglês e você deseja abrir a versão em português, é só mudar aqui o finalzinho. Language Pack, aqui eu deixei em ENU, porque aqui eu tinha já o em português, e aqui agora vou abrir em inglês. Eu vou abrir os dois só para estar mostrando, para estar comparando. Vou dar já 2 cliques aqui no inglês, e vou deixar aqui em paralelo, abrindo em português também. Pessoal, eu pausei um pouquinho, mas eu tinha dado 2 cliques para abrir o Revit 2021 em português, e também aquele lá que eu mudei o Language Pack, as 3 últimas letrinhas, seja ENU, seja ESP para espanhol, ENU para inglês, ou PTB de Português do Brasil. E eu pausei um pouquinho porque neste computador que eu estou sentada demora um pouquinho para, ao dar 2 cliques, completar o processo de estar abrindo, mas abriu aqui. Esse daqui é o em português. Lembrando que nas versões mais recentes tem esse Ctrl D que ele alterna entre aqui os arquivos recentes e aqui, clicando nele de novo, ele alterna aqui para mostrar ribbon. Daí eu não estou com nenhum arquivo aberto, mas dá para ver que é arquitetura, dá para fazer parede, dá para fazer porta, janela, estrutura, tem aqui os comandos, as ferramentas de estrutura também. Tá escrito aço, não tá escrito steel, tá escrito sistemas. Daí aqui nos sistemas tá traduzido também os botõezinhos aqui de sistemas prediais também. E também eu já vou fechar aqui para aliviar um pouquinho de processamento dessa máquina. Tô fechando aqui, dei xizinho. E repara que eu também consegui abrir aqui, aquele lá que é o Revit, aqui, Revit Architecture, e tem aqui Structure. No Architecture tem WA de fazer wall, aqui no Structure seria BIM, né, BEAM, daí seria comando BM de BIM, estrutural BIM. Tem gente que prefere a versão em inglês porque ajuda um pouquinho mais a estar memorizando os comandos, pode ser também. Tem gente que vai preferir a língua que é a língua pátria, a sua língua nativa, porque é mais fácil de compreender o que está escrito naqueles botõezinhos. Daí pode ser também. Eu vou estar fechando aqui. E, por fim, o 3S Max, ele também estava ali na área de trabalho. Vou voltar aqui para a área de trabalho e vou dar close no Revit aqui. Aqui na área de trabalho, eu peguei e dei 2 cliques para abrir o 3S Max 2021. Ele está abrindo aqui e eu prefiro geralmente estar instalando o Max em inglês. É que eu acho mais natural e um pouco mais fácil também, inclusive de, se for necessário, procurar help. O help, se eu pesquisar em inglês, eu obtenho mais resultado. Então, só por isso também, para eu conseguir, para ficar mais facinho de eu realizar pesquisa, eu acho mais fácil deixar em inglês. Mas se você preferir estar mudando a língua, seja ali AutoCAD em inglês, seja aqui AutoCAD em português, seja Revit em inglês, Revit em português. Lembrando, o AutoCAD foi instalado o Language Pack, o pacote de línguas, de idiomas, e aqui o Revit foi só dar botão direito e mudar a linguagem também. Enquanto eu dei 2 cliques aqui e tô abrindo o 3S Max no meu computador, vou só comentar rapidamente aqui do Navisworks. O Navisworks, ele tem um particular que a língua portuguesa não funciona direitinho. Eu vou deixar dado 2 cliques aqui, vou deixar abrindo ele também. E enquanto tá abrindo, vou dar botão direito do mouse em cima dele e vou mexer aqui nas propriedades dele, que também é a última opção. Entrando aqui no propriedades, o Navisworks, na verdade, aqui no finalzinho também daria para acrescentar um language, uma língua.
Só que quando você muda a língua, ele nunca traduz o botão aqui do Navisworks para ele ser rodado em outra língua. Seria só estar mudando aqui o lang is, por exemplo, US para inglês, ou aqui, por exemplo, ES para espanhol, ou aqui, por exemplo, BR para português do Brasil. Só que ainda que eu coloque aqui a língua, vou fazer aqui, colocar a língua no Navisworks, ele apresenta um problema, né? A gente vai ver já, que ele acaba não colocando o botão, a tradução do botão da ferramenta nessa língua que você escolha. Né? Pelo menos no português do Brasil acontece isso, por mais que você coloque esse atalho aqui. Se você quiser pesquisar, eu tô aqui no Autodesk Knowledge Network, daí eu pesquisei aqui para Navisworks em outra língua, daí pode ser pesquisado tanto em inglês quanto em português também. E voltei aqui para a área de trabalho. E aqui onde está licenciada a DLM, vou dar Ctrl V aqui na língua, vou dar OK. Eu preciso até mesmo de permissão de administrador para estar mudando. Vou continuar e vou dar 2 cliques para abrir o Navisworks. Estou aqui com o Navisworks Manage 2021 aqui aberto. Eu mudei ali a língua, dei 2 cliques abrir. E aqui, eu estando com ele aberto, meu apresentou um pequeno bug. Eu mudei a língua, mas ainda assim a diquinha da ferramenta está em inglês. Quando você muda com sucesso a língua para português, ainda assim ele não traduz as ferramentas, não traduz os botões, e no máximo traduz essa caixinha que tem a descrição. Daí, isso porque em parte eu instalei esse Navisworks em inglês. Daí só um comentário breve, quando a gente trabalha com informações, o tal do BIM, a modelagem de informações à construção, o nome dessa informação é bastante importante. Dentro do Revit você já deve ter visto, se você já trabalhou com filtros, por exemplo, que o nome é bastante importante. Se você de vez em quando digitar errado igual eu faço, daí acaba não dando certo. Daí quando você exporta o seu modelo feito no Revit para o Navisworks, se você exportar em inglês, algumas ferramentas, algumas tools, né, ferramentas como por exemplo o QuantiTakeOff, que às vezes o pessoal abrevia para QTO, as iniciais, o quantitativo feito aqui, e algumas outras ferramentas que são dependentes daquela determinada palavra. Daí você, para estar filtrando, você precisa do filtro puxando aquela categoria que se chama componentes de gabinete, não é casework. Então, como a gente tem essa limitação de categoria, acaba valendo mais a pena, se você só tem a opção de trabalhar com Navisworks em inglês, exportar do Revit inglês, para que algumas ferramentas como o QuantiTakeOff, Timeliner, até mesmo de certa forma Clash Detective, se for aplicar algum tipo de seleção, de sets de seleção, conjuntinhos de seleção, que são aplicados a determinados parâmetros, regras, então nesse caso, inclusive na parte quantitativo, o fato da unidade ser meter, não ser metro, daí a palavra, a forma como ela é redigida importa, porque o botão não é traduzido automaticamente, daí só por isso eu acho melhor trabalhar exportando do Revit inglês para o Navisworks em inglês, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo agora em 2021. Veremos então cenas dos próximos capítulos, se mais adiante vai que o pessoal muda. Agora, 3S Max eu dei 2 cliques aqui para estar abrindo ele, e meu 3S Max 2021, ele abriu em inglês. Agora, como é que eu faria para estar abrindo ele em outra língua que não seja essa, inglesa? A partir da versão 2016, o Max, tal qual acontece com o Revit, ele já vem com os outros Language Packs embutidos. Daí, por exemplo, aqui, tanto que eu peguei e dei botão direito, né, fui ali no propriedades e simplesmente peguei e mudei a extensão da língua. Navisworks teoricamente funcionaria, só que em português, pelo menos, por enquanto não funciona, né, aqui em propriedades tocar. Agora o Max não seria botão direito e pedir ali propriedades. Daí aqui é um pouquinho diferente. O Max é difícil pra caramba. É só entrar no menu iniciar do Windows. Eu vou entrar aqui no iniciar do Windows. Daí eu fui aqui no menu iniciar do Windows e aqui no menu da Autodesk é só abrir e repara que tem um monte de Max aqui. Tem aqui em português, tem em inglês, em francês, alemão, japonês, coreano, chinês. Daí eu tenho aqui na versão 2018, como eu abri aqui 2021, eu vou rodar um pouquinho mais para baixo aqui. Rodei aqui um pouquinho mais para baixo. E aqui um pouquinho mais embaixo eu tenho aqui o português do Brasil. Daí eu não instalei Language Pack a mais, só instalei o Max normal. O Max, só fazendo a instalação dele, ele demora um pouquinho mais sim. Mas aqui eu peguei, só clico aqui e deixo ele abrir, só pra gente inclusive comparar. Daí então,
ele, na hora de abrir, a própria janelinha que fica processando, que tá abrindo, processando, abrindo arquivo, ele já começa a traduzir em português. Aqui o meu tá terminando de abrir, mas já dá para perceber que tá escrito aqui arquivo, editar, ferramentas, grupo, e deixa ele terminar de responder. É que ele abriu aquela janelinha de bem-vindo. Eu não uso Max em português. Ele abriu essa janela que eu vou fechar. E aqui, deixa eu só trazer aqui para essa regiãozinha aqui, para comparar, né? Aqui tá em inglês. E aqui, eu tenho aqui o em português. Tô abrindo aqui a janelinha para ficar sobreposta. Esse aqui é o português, né? Tá arquivo, editar, ferramentas. E aqui eu tenho ele aqui em inglês, que é o que eu geralmente estou habituada a mexer. Agora, só um comentário. O Max, apesar de ele ser extremamente facinho, é só entrar ali no menu iniciar aqui na Autodesk, pegar e simplesmente escolher aqui a língua que você deseja tá escolhendo, mas depois de você fechar o software, aquele que você fechou por último, utilizou por último e fechou, ele tende a abrir automaticamente quando você dá 2 cliques no ícone. Então, tô comentando porque vai que o último que você, sem querer, na hora de abrir, você esbarrou, sei lá, em uma dessas outras línguas que você não compreende. Daí, quando você pega e abre o 3ds Max normal, ele abriria não o em inglês, não o em português, que você tá habituado a mexer, mas sem querer, abriu naquela outra língua que você não entende nem um pouquinho. Então, se acontecer isso, seja porque foi você sem querer que esbarrou, ou alguém que sentou neste seu computador, que você tá sentando neste momento, daí sem querer abriu nessa outra língua, e agora ele não tá abrindo nem em inglês nem em português, tá abrindo nessa outra língua aí sem querer. Neste caso, vai pelo menu iniciar do Windows, entra na pastinha Autodesk, roda ali se você preferir em português, se você preferir em inglês, e clica para abrir, deixa terminar de abrir, que daí fica sossegado, fica tranquilo de você estar mexendo, seja aqui no Max em inglês, seja aqui, inclusive, no Max em português, tá ali no mesmo lugar. Aqui então a gente passeou, né, sobre como tá mudando a língua, seja em AutoCAD, que é o único que precisa de Language Pack, ao Revit, que seria só mudar aquele código de 3 letrinhas. Você pode digitar no Google também para obter esses códigos, ou no site da Knowledge.autodesk, apesar de que talvez os 3 principais de quem assiste os meus vídeos seria o ENU em inglês, o Revit em português seria o PTB, e o Revit em espanhol seria o ESP, o código. Navisworks, pelo menos em português até o momento que eu estou gravando, ele não aplica código, ele só no máximo talvez traduza a caixinha de dica de ferramenta, e o Max é o mais fácil, é só pegar o menu iniciar e abrir o Max da língua que você deseja. Espero que você tenha curtido as dicas. Talvez tem gente aqui que já conhecesse um, mas não conhecia o outro, daí fica a dica então. E também tem gente que não conhecia nenhum, mas agora mesmo que sente num computador que inclusive não é o seu e precise estar mexendo o software numa determinada língua para controlar as informações ali daquele determinado projeto, daí você consegue realizar sim. A gente acabou de ver como e nos vemos então na próxima. E caso tenha ficado algum tipo de dúvida, você pode também, se quiser, estar comentando embaixo na caixinha de comentários, ou então você pode pesquisar no próprio fórum oficial. As respostas que eu trouxe aqui era do knowledge.autodesk.com. Você tem ali o campo de pesquisa que eu mostrei, que você pode digitar ali se sua dúvida é completamente diferente. Por exemplo, eu não tenho o Inventor porque eu não mexo com ele, mas acredito que seria também estar só trocando, seja código de língua, ou então, dependendo do produto, procurar pelo Language Pack, pelo pacote de idiomas que você deseja estar instalando. Espero que você tenha curtido e nos vemos na próxima então.